Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi gravar essa aula, tá? Para que ajude vocês aí nos estudos sobre reações químicas. É o nosso novo conteúdo, tá? Coloquei aqui alguns tópicos que resumem o conteúdo que vai estar à disposição de vocês lá no aplicativo, ok? Também chamadas de transformações químicas, ou seja, as reações químicas, elas também são chamadas de transformações químicas. E essas transformações ocorrem quando substâncias se misturam, formando novas substâncias. Por exemplo, quando um fósforo queima, quando um papel é queimado, quando a gente faz um bolo, mistura os ingredientes e faz um bolo, quando frutas apodrecem, enfim, são várias as reações químicas existentes no ambiente. E o segundo tópico, como se representam as reações químicas. Bom, pessoal, elas se representam através desses dois elementos aqui, ó, que são os reagentes e os produtos da reação. Os reagentes são substâncias iniciais que reagem entre si e os produtos da reação são as substâncias finais que se formam. Um exemplo, papel e fogo, né? São reagentes. Eu queimo o papel vai virar cinzas. As cinzas são os produtos da reação, ok? Eu pulei esse item aqui e vou voltar. Como detectar uma reação química? A gente consegue observar uma reação química através de quê? Através da mudança de cor, da libertação de um gás, da reação, por exemplo, da reação do cobre com o ácido nítrico. Dessa reação é produzido um gás incolor, né, formando um equilíbrio nessas duas substâncias, no cobre e no ácido nítrico. A formação de um sólido também, na variação de temperatura, por exemplo, na combustão do pavio de uma vela, né? Alguns alunos participaram comigo também da fabricação de sabonete líquido. Ali nós vimos que produtos, algumas substâncias se misturaram ali e viraram um produto que foi o sabonete. Então, pessoal, a detectação de uma reação química, ela pode acontecer de várias maneiras, ok? Vamos falar agora sobre os tipos de reações. Os tipos de reações são os seguintes. Nós temos reação de combustão, reação de ácido-base e reação de precipitação, ok? A reação de combustão são aquelas reações que ocorrem entre um combustível e um comburente, tá? O combustível, ele vai ser o material que arde. Por exemplo, o petróleo, a gasolina, o hidrogênio, o carvão. E o comburente vai ser o oxigênio gasoso ou o cloro gasoso. Normalmente, tá, pessoal? O comburente é o oxigênio do ar, certo? Existe também as reações de ácido-base. Esse tipo de reação nós já estudamos lá em funções químicas. Esse tipo de reação é uma reação que ocorre entre um ácido e uma base, certo? De precipitação, que é quando se forma um componente sólido a partir de uma substância aquosa. Por exemplo, formação dos recifes de corais, formação das grutas de calcário, formação das conchas de alguns moluscos e a deposição de calcário nos canos das máquinas de lavar são algumas observações desse tipo de reação por precipitação. Esse tipo de reação é super lento, né? Acontece de forma muito lenta, tá? E aqui nós vamos falar sobre a classificação das reações de combustão. As reações de combustão, pessoal, elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser lentas, elas podem ser vivas e elas podem ser explosivas. As combustões lentas. Nas combustões lentas, não há formação de chama, ou seja, né,
não existe fogo na combustão lenta. Como é que ela acontece? Ela acontece de forma lenta, de forma vagarosa. Por exemplo, a oxidação do ferro. O que é oxidação do ferro? É o ferro enferrujando. É o ferrugem que a gente consegue ver no ferro. Então, por que é lento? Porque vai acontecendo aos poucos, precisa de reação de várias substâncias do nosso ambiente, né? A combustão viva. Né? Nesse tipo de combustão, há a formação de chama. Um exemplo muito comum é o gás de cozinha no fogão. Né? O gás de cozinha no fogão, ele vai gerar uma chama. Né? E aquela chama é a combustão viva. Um palito de fósforo também, uma vela acesa também. Né? É uma reação de uma combustão viva. E existe também as combustões explosivas. Elas ocorrem da formação de uma chama com um enorme estrondo, né? Um enorme barulho. São as bombas e também as dinamites, ok? Agora nós vamos falar um pouco sobre a velocidade das reações químicas, né? Como que é essa velocidade? Ela é rápida, ela é lenta, como que é? Bom, quando a gente faz uma mistura de substâncias, né, a gente não deve esperar que ela aconteça de forma imediata. Não, ela acontece aos poucos, né? E depende muito de vários fatores. Vai depender de temperatura, né? É o caso da vela, por exemplo, né? Para que a vela seja passe por uma reação química, ela precisa ser aquecida, né? Depende muito também da concentração, da pressão, né, do ambiente, da superfície de contato, catalisador, natureza dos reagentes e também da luz, né? Falando de luz, a gente não pode esquecer de citar aqui uma função, uma reação química importante no nosso ambiente, que é a fotossíntese, ok? Bom, pessoal, e agora, para finalizar, nós vamos falar um pouco sobre as reações químicas e o equilíbrio ambiental. Né? Diversas reações químicas que ocorrem no nosso ambiente, elas são essenciais para a manutenção das cadeias alimentares e também para o equilíbrio nos ecossistemas. Né? Mas, infelizmente, a gente sabe que a exploração indiscriminada desses recursos naturais tem alterado de forma violenta essas reações químicas, né, que são tão importantes. E isso faz com que o processo de aceleração seja mais rápido, modificando o ambiente. E aí vem uma série, né, de problemas para o equilíbrio ambiental, né, que é a destruição da camada de ozônio, os incêndios nas florestas, causam, né, o aquecimento global, enfim, né? As reações químicas, elas são essenciais para o equilíbrio do ambiente. Ok, gente? Essa aula, ela está no conteúdo, tá? Lá no aplicativo para que vocês tenham acesso a ela. Ok, gente?